Boa noite a todos, novamente, para aqueles que já estavam aqui, para quem chegou, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ação e eficácia da prece, ou da oração, conforme vocês queiram chamar, né? Em vários momentos do Evangelho, nós encontramos Jesus, né? Falando que estava orando. Quantas vezes os apóstolos não foram ao encontro dele e ele estava orando. Ele estava recolhido em suas orações. E várias passagens também, ele deu exemplo da oração, como em João capítulo 15, que ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será concedido. Em Mateus, no capítulo 7, pedi e vos será dado, buscai e encontrarei, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Em Lucas e em Marcos, quando ele fala aquela parábola da figueira estéril, no finalzinho, ele está falando sobre fé. Mas ele coloca lá no final: por isso vos digo que todo quanto orastes e perdistes, crede que o receberá, e assim será para vós. Ele nos fala como orar através daquela passagem do publicano fariseu, e em várias outras nós vamos encontrar Jesus reportando-se à oração, à prece. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dedica 2 capítulos, o capítulo 27 e o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar sobre a prece. O primeiro, ele vai falar sobre pedir e obtereis. E nesse capítulo, ele fala sobre a ação e eficácia da prece. E no capítulo 28, ele fala sobre várias formas de orar. Orar para um que já morreu, orar para quem está nascendo, orar para quem está doente, orar, e assim vai, para quem está obsediado, para quem é médico, para quem... Então ele dá exemplos, mas antes ele faz um comentário a respeito. Então é muito interessante, porque ele não está ensinando uma forma de se fazer a oração. Não é para a gente falar, olha, quando a pessoa nascer, você faz essa oração. Não é para isso. Ele fala sobre a importância do nascimento, sobre a reencarnação, e fala uma prece, nos mostrando assim, é simples fazer. É assim. Porque nós sabemos que o valor da oração, da prece, está no nosso sentimento. E não nas palavras repetidas, né? Mas ele coloca também, e nesse mesmo capítulo, ele coloca, né, que a prece é uma evocação. Então, nós estamos evocando, mediante a qual entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, todas as vezes que nós oramos a um espírito, oramos a Deus, nós entramos pelo pensamento em comunicação com ele. Então, não se faz necessário, eu vou lá no centro para orar. Não, a gente ora, como o Vinícius falou, que oração é a hora da ação. Quer dizer, é o tempo inteiro a gente deveria estar nesse contato com Deus. Então, todas as vezes que a gente faz o bem, a gente está em oração. Então, é o pensamento, toda vez que a gente tem um pensamento que nos eleva, que nos coloca acima do que a gente faz no dia a dia, dessa correria nossa,
a gente está em oração, a gente está em contato com Deus. E no livro dos Espíritos é perguntado a ele, quer dizer, Kardec pergunta a espiritualidade, qual o caráter geral da prece? Então nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos, quando se fala em adoração, nós vamos encontrar também sobre a prece. Então, qual o caráter geral da prece? Para que a gente faz uma prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então, mas a gente pensa assim, mas como que eu me comunico com Deus? Como que Deus fala comigo? Daí a gente lendo de Madre Teresa. Madre Teresa, um dia um jornalista perguntou, essa história é conhecida, vocês devem até conhecer. Perguntou para ela, Madre, a senhora ora tanto? O que a senhora fala com Deus? Ela virou e falou assim, ô minha filha, eu não falo, eu só escuto. Ah, só escuta? E o que Deus fala com a senhora então? Ele não fala, ele só me escuta. E para a gente compreender isso, às vezes eu gosto desse exemplo, para a gente compreender o que é realmente isso, é quando a gente, na adolescência, se apaixona. Né? Aquele amor gostoso, que a gente senta do lado e fica ali, não encosta, não se toca, porque é adolescente, né? Está começando, e você apenas sente a pessoa, e te bate aquela emoção, todo mundo já deve ter sentido isso, não é possível? E te bate aquela emoção, você se sente envolvido, como se você e a pessoa fossem um. É isso que a gente sente na oração. Essa é a fala de Deus, esse é o contato com Deus que a gente deveria fazer na hora da oração. É quando, e fala aqui, né, as 3 coisas que podemos propor por meio da prece. Né? Quais são as 3 coisas? Louvar a Deus. Apesar de Deus não necessitar disso, mas o que é louvar a Deus? Sabe quando você olha aquele céu maravilhoso, e você fala, nossa, que beleza, meu Deus, obrigada. Quando você vê aquele mar, aquela lagoa, aquele pôr do sol, aquela flor, aquela criança, aquela paisagem, aquela rodovia linda, aquelas árvores. E você olha e fala assim, nossa Deus, obrigada. Obrigada por esse ar, aquele ventinho, esse calor, aquele ventinho que bate, gostoso. E a gente fala, nossa meu Deus, obrigada. Isso é louvar a Deus. É olhar para o próximo e falar assim, nossa, obrigada que você está ao meu lado. É louvar a Deus. Mas a gente pode também agradecer. É um momento que a gente agradece. Né? O louvar a gente acaba agradecendo, mas quando a gente agradece aquela pedra no caminho, aquela situação difícil, aquela dificuldade que nos ensinou alguma coisa. Oh, Deus, obrigada. Mas a gente só agradece assim, quando Ele nos tira das situações que nós achamos que é incômoda, que nós não desejamos. Quando a gente está doente e depois se, oh, obrigado, você me curou. Não, Deus não curou. Deus não cura ninguém. Vocês estão achando engraçado Deus não curar ninguém? Deus nos dá a condição de nos curarmos. Obrigada, Deus,
por ter me ajudado, por ter me alertado, por ter colocado esse médico no meu caminho, por ter me possibilitado a aquisição do remédio. Tá? Então, Deus sempre coloca as possibilidades para que a gente faça, né? E podemos também pedir, né? Pedir pela gente, porque o pedido pode ser feito e o agradecimento pode ser feito também por nós, pelas coisas nossas, por aquilo que eu estou necessitado, que eu sei que eu estou necessitado, né? Pela outra pessoa, pelos vivos, pelos mortos, né? As preces são acolhidas pelos espíritos que levam a Deus. Eles são incumbidos dessa função. Tem espíritos que têm a função de nos escutar. De escutar aquela prece que sai do nosso peito com sentimento, sabe? Com vontade de que realmente aquilo ocorra, que aquele agradecimento é sincero, né? Então, quando alguém ora a outros seres, Deus, né? Tá lá, Kardec coloca, quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, os intermediários são aqueles que, conhecendo a lei de Deus, comungando com o pensamento de Deus, fazem aquilo que é possível diante das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Que há uma grande diferença entre o que nós desejamos e o que nós necessitamos. E a grande maioria das vezes, nós desejamos, nós pedimos, nós almejamos coisas que não nos faz bem. Nós somos igual crianças pequenas, pedindo uma faca afiada para um pai, para uma mãe, para brincar. E a mãe fala não, o pai fala não, porque sabe que vai nos machucar. Assim é Deus e os espíritos incumbidos de realizar a vontade dele, de auxiliar no nosso crescimento, no nosso processo de evolução. Eles falam, não, isso não é o bom para você, isso não é o correto. Você precisa da dor. Eu, no Pergunta e Resposta, falei do cajado, que é aquele que Jesus fala, que é o pastor. Quem que é o pastor? Pastor é aquele que nos cutuca, porque o pastor está lá com as ovelhas, uma sai do caminho, quer dizer, uma sai, né, das leis de Deus, ele vai lá e cutuca, para quê? Para diante da dor daquela cutucada, ele retorna ao rebanho. Então, as dores, as dificuldades, as penúrias que nós passamos, é o cajado do pastor, nos indicando que algo não está certo, que algo está errado, que o caminho que nós escolhemos para percorrer não é o ideal para nós. E é aí que a gente tem que pensar e raciocinar, né? Qual é a lição que está vindo com isso? Mas como que se vai fazer essa ação da prece? Os espíritos dizem e explicam de tal forma que se torna bem compreendido. Mas para que a gente
compreenda, a gente tem que entender que nós estamos mergulhados, todos os planetas, todos os astros, todos os seres, nós estamos mergulhados como se fosse um grande mar, que é o fluido cósmico universal. E o nosso pensamento, quando desejado com firmeza, com desejo, ele é lançado nesse fluido. Através desse fluido, ele vai longe, ele vai a outras esferas. Olha a importância de pensar e o que nós estamos pensando. E atinge os espíritos encarregados, que colhem. Então, é importante sabermos que a nossa voz vai propagar. Vocês estão me escutando lá no fundo, por exemplo, que eu estou com o microfone, que amplifica a minha voz e ela se propaga no ar. Daí vocês captam a minha voz. O nosso pensamento, a nossa voz é limitada, o nosso pensamento não. Quando ele se propaga nesse fluido cósmico, ele não tem limite, ele vai ao infinito. Então é desta forma que se faz essa propagação. E ela obedece o quê? A nossa vontade, é impulsionada pela nossa vontade, porém qualificado pelos nossos sentimentos. Se eu faço uma prece desejando mal para alguém, ela não vai ter a mesma força de expansão. Se a minha vontade é fraca, Deus, tá, faz aí, arruma para mim. Não tem o desejo, não tem a força, como diz Leon Denis, não adianta ter vontade, tem que ter força de vontade. Então, quando a gente se apega a isso e tem um bom sentimento, ela é qualificada, ela se expande. Mas a maioria de nós ora e os nossos pensamentos não saem desse plano limitado que nós estamos aqui. Porque nós oramos por orar, nós repetimos palavras, mecanicamente, sem sentimento, sem saber o que nós estamos falando. Jesus nos deu a oração mais bonita que existe e com um conteúdo maravilhoso que é o Pai Nosso. Mas nós sabemos o que nós estamos falando? Começa pela primeira frase, que é Pai Nosso, falando, todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, e a gente deseja o mal ao outro? Um irmão deveria desejar o mal ao outro? Não. Que seja feita a vossa vontade, e nos revoltamos quando a vontade nossa não é satisfeita. A gente sempre fala que seja feita a vossa vontade. E por que a gente fica triste quando a vontade da gente não é satisfeita? Então, quando a gente dirige os nossos pensamentos, e essas preces são recolhidas, né? Elas vão atingir um objetivo. Esta casa aqui é uma casa, a gente chama casa de oração. Aqui as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que frequentam aqui, elas vêm fazer o bem, elas vêm colher ensinamentos para se melhorar. Elas vêm procurar se aproximar cada vez mais de Deus. Então é uma casa de oração. E Emmanuel diz o seguinte: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo,
perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Umbral é aquele coisa da porta, tá, gente? Toda vez que você passa por uma porta, você passa por um umbral. E aquilo chama umbral. E Jesus está lhe perguntando: que buscais? Daí eu pergunto: o que nos traz hoje aqui? O que nós estamos buscando aqui? A gente está vindo aqui porque falaram que é bom, ou nós estamos buscando um alimento para a nossa melhora enquanto seres humanos? E se nós não conseguimos os nossos objetivos, que às vezes a gente vem porque a gente está com uma doença, ou porque alguém conhecido nosso está, ou porque a gente perdeu alguém e está procurando respostas, né? A gente tem que entender, primeira coisa, que no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, é falado que os males da vida se dividem em duas partes. É aquilo que eu não posso evitar. São coisas que eu venho e tenho que passar. Mas a maioria dos males que nós passamos aqui são causados por nós mesmos. A grande maioria das nossas dificuldades, dos nossos desabores, das nossas falências morais íntimas, são causadas por nós mesmos. E isso quem diz é a espiritualidade. Então, é evidente que nós somos os autores da nossa derrogada, das nossas aflições. E nós só lembramos de fazer a prece no momento que as coisas ficam difíceis. No momento da grande dificuldade. Dizem que os muros do hospital contêm as preces mais lindas, mais de coração que existem. Por quê? É na hora do desespero. Mas nós nos lembramos de fazer a prece antes de agir? Antes de tomar uma decisão? No princípio eu falei que Jesus sempre era prego orando. E ele nos recomenda muito a oração. A gente levanta, a gente está conseguindo levantar e antes de sair da cama e olhar o celular... Tem uns que olham o celular antes de sair da cama também, né? Antes disso, a gente está conseguindo ter essa intimidade com Deus? Agradecer o novo dia e pedir: olha, eu tenho uma decisão hoje, olha, eu tenho um caminho hoje, olha, o meu dia de hoje, me guie, me ampare, e Deus vai responder. Ele vai responder, não com palavras, mas através de um amigo. Através de alguém que a gente encontra na rua, através de uma placa de um carro. Quantas vezes em desespero a gente não está dirigindo, agitado, e não está lá no carro, que muitas vezes a gente critica, né? Jesus te ama. Você fala: opa, isso é para mim. É para me aumentar a minha confiança, eu não preciso ficar desesperado. Deus está respondendo: calma, Jesus te ama. Vai com paciência. Então as respostas vêm num livro que você abre, em alguém que conversa perto de você, você olha, isso aí era o que eu estava precisando escutar. Então nós temos que prestar atenção nesse diálogo, porque tem, numa das passagens que eu li de João, que ele fala: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Então ele está dando uma afirmação: pedirdes e acontecerá. Daí a gente se apega a isso. E nós precisamos observar duas coisas nessa fala de Jesus. Primeira, que a gente sabe que Deus
é onipresente, onisciente, então é assim, ele é presente em todos os momentos, ele tem consciência de tudo, e muitos se apegam a isso e falam assim, para que eu vou pedir? Se ele quiser me dar, ele vai dar, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe das minhas necessidades, ele sabe das minhas dificuldades, então para que pedir a Deus? Nos leva a pensar isso. Mas isso é importante pedir, porque é reflexo da nossa humildade, do reconhecimento das nossas necessidades e das nossas falhas. E a condução do nosso objetivo, porque ninguém vai tirar nosso livre-arbítrio. Ninguém vai tirar nosso livre-arbítrio. Então, precisa que a gente fale assim, eu preciso disso, então está respeitando o meu caminhar, né? E segundo, é que a gente fica muito apegado a uma parte da fala, que é, se pedir, vai ser dado, mas esquece, né, do princípio. O que ele falou no princípio? Se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós. Então, ele pede uma ação. Então, assim, se você procurar conhecer o que eu falo, o que eu fiz, e a minha palavra permanecer em vós, quer dizer, se você se esforçar, se você viver o que eu estou te exemplificando, você vai obter. Então é para agora? É agora que nós vamos obter? Alguém aqui está conseguindo viver exatamente como Jesus exemplificou? Não estamos ainda. Ainda somos extremamente frágeis nessa questão moral. Então nós vamos ter sim, mas se vivermos exatamente, sermos humildes ao pedir e esforçar para obter. Daí a gente para e pensa, né? As dificuldades que nós encontramos para viver e permanecer em Jesus. Como é difícil superar nós mesmos. E na questão 663, Kardec pergunta, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Se eu tiver que passar por alguma coisa, pode a minha prece mudar esse caminho? Daí a espiritualidade responde, as vossas provas estão na mão de Deus. E algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Então não é cruzar os braços e esperar. E sim fazer o movimento para superar o problema. E aí eu lembro do Dr. Sérgio Iandoli, quando ele conta um caso de pacientes dele, ele diz, eu tenho pacientes que ele é um oncologista gastrointestinal. E ele diz, eu tenho pacientes que se curaram e estão doentes. Mas tenho pacientes que desencarnaram curados. A resignação que cada um teve para passar por aquele momento, se tornando uma pessoa melhor, construindo novos caminhos e sai dessa vida curado. E o outro se curou por uma intercessão. E depois, o que acontece?
permanecemos com os mesmos vícios, com as mesmas dificuldades. E a gente lembra do caso, né, de um médico paulista, ele morava em Santos, e ele era um rapaz que ele se esforçou muito para ser médico e fez um casamento por interesses financeiros e se gabava disso e cobrava e não tinha generosidade e tratava todo mundo de qualquer jeito. E ele descobriu um câncer cerebral. Daí ele foi num médico. Esse médium deu alguns passes nele e a espiritualidade falou com ele: olha, você vai, continua o seu tratamento, que você vai ser curado. Mas é importante que você mude a sua trajetória. Você tenha mais amor, mais fraternidade, mais solidariedade. E ele assim o fez. Durante uns 2 anos, sem câncer, tratando todo mundo bem e tal, mas aqui o tempo foi passando e o orgulho dele foi aflorando de novo, e ele foi se impacientando com os clientes, com as pessoas, já não dava mais consultas 0800, já cobrava de todo mundo, se não tivesse dinheiro para pagar ele já não atendia. O câncer retorna. E ao retornar o câncer, ele corre no médium de novo e fala com ele: não, me ajuda que voltou. Fala com a espiritualidade para me ajudar porque voltou, eu preciso continuar. Os espíritos falaram com ele: nós te demos uma chance. Houve uma intercessão divina para que você se recuperasse. Mas você não reagiu. Você permaneceu o mesmo. E aí, agora, nós não temos mais o que fazer. Você vai ter que passar pelo processo para aprender, né? E nós não podemos esquecer que a prece atrai para nós os espíritos, os bons espíritos. Todas as vezes que nós oramos. Então, quando a gente tem o hábito de fazer a prece em nossos lares, nós atraímos para os nossos lares bons espíritos. Nós nos protegemos. Então, esses bons espíritos vão nos inspirar, vão nos intuir. É o que Jesus quis falar com a frase: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, quando nós estamos dispostos, né, a essa mudança e a esse contato com a espiritualidade, porque às vezes eu pessoalmente, é muito difícil orar diretamente a Deus. Não que eu gosto de intermediar, não que eu gosto de intermediário, não. É porque eu sinto, assim, um contato maior com aqueles que eu acho que estão mais próximos de mim. Então, eu peço sempre para o meu espírito amigo, né? Esse que está aqui ao meu lado, que me inspira na minha caminhada, que ele me ajude. Eu nem sei o nome dele, gente. Que ele me ajude, né? Porque eu não me sinto assim na altura de conseguir atingir essa faixa de Deus, apesar de saber que Ele está comigo, que Ele está em mim, em torno de mim, mas a minha sintonia não está com Ele. Então eu peço a eles, né? E eu vou ter isso. E é bom a gente entender que a prece não vai nos tornar melhores e nem vai tirar de nós as dificuldades, as provas que nós precisamos passar. Porém, ela vai nos dar coragem. Ela vai nos dar mais paciência, resignação, aceitação do que nós temos que passar.
também vai chegar a nós mais inspiração, mais aconselhamento de amigos para o melhor caminho a seguir. Vai nos aliviar. E quando a gente está próximo de um espírito do bem, que nos doou sua energia, as nossas dificuldades não parecem tão pesadas assim. Os nossos pensamentos, a nossa perspectiva diante das dificuldades mudam. Eu começo a ver as coisas de uma maneira diferente da que estava me machucando. Né? Por exemplo, uma mãe deve sempre estar orando pelos seus filhos. À beira do berço, ou se ele já cresceu, fazer oração à distância. Porque o amor de uma mãe, como diz Emmanuel, abre várias portas. O amor de uma mãe, e nem abre, derruba um monte de portas. Por quê? Porque ela se doa tanto, o amor que ela coloca ali serena tanto. E isso nós devemos fazer por todos aqueles a que nós amamos. Eu conheço uma senhora que ela tinha ela estava com câncer terminal, ela sentia muitas dores. E a morfina não estava fazendo o efeito que deveria fazer mais. E ela tinha momentos que ela só falava assim, nossa, fica do lado, falava com a filha dela, fica do meu lado orando. E um dia a filha dela perguntou, mãe, por que você me pede para ficar do seu lado orando, a hora que você está sentindo tantas dores? Ela falou, porque eu sinto alívio. Porque o amor da filha a atingia, a envolvia de tal forma que era o único alívio que ela tinha. Né? Então, quando a gente compreende isso, e a gente pensa no que fazer na nossa caminhada e como fazer, né? Eu lembro muito de Francisco de Assis, quando ele diz, Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Porém, resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir as duas coisas. É isso que nós devemos pedir. É isso que nós devemos solicitar. Então, a prece, quando a gente fala assim, coloca meu nome lá no centro. Legal. Ora por mim. É ótimo que o outro ore. Mas não se esqueça que a oração que mais nos atinge, que mais nos ajuda, é a que nós fazemos por nós. Não terceirize o seu diálogo com Deus. Não deixe para o outro fazer. Faça. Mas eu gosto de pedir oração. Tudo bem. Faça a sua parte e o outro te ajuda. E o outro intensifica aquilo que você está fazendo. Mas não deixe de fazer. Tem pessoas que falam assim, você está indo lá para o centro, reza para mim. E eu fico pensando, será que ela não reza para ela? Não. Mas eu rezo para a pessoa. Eu não deixo de rezar, não. E com todo o meu sentimento. Mas nós temos que saber que os nossos pensamentos, envolvidos nos nossos sentimentos, com essa necessidade que nós passamos, vai chegar num amigo espiritual. E que ele vai vir. E que ele vai nos dar consolo, amparo, vai nos inspirar para fazer o melhor. E eu vou encerrar a noite de hoje com uma prece de Maria Dolores, que chama Agradeço, Senhor, que é uma prece que nós temos que meditar sobre ela. Não sei se todos nós conseguiríamos fazer como ela fez, mas seria o ideal. Ela diz, agradeço, Senhor,
quando me dizes não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez, fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamo-te o sim, que, se me florescerem na existência, seriam desvantagens para mim. Em muitas circunstâncias, Senhor, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me davas a solidão por guia que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que eu preciso. Não me escute as exigências loucas. Faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se suprir o meu dever, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Uma boa noite para todos. E não nos esqueçamos que a oração não é uma palavra só. Pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma boa leitura. E pode ser a contemplação do belo que Deus nos deu. A todos vocês, uma boa noite.